Como casais homoafetivos podem formar uma família? Durante muito tempo, muitas pessoas acreditaram que formar uma família através da gestação biológica seria uma possibilidade distante para casais homoafetivos. Felizmente, a reprodução assistida ampliou significativamente os caminhos disponíveis e hoje existem diferentes formas de construir um projeto familiar com segurança, planejamento e acompanhamento especializado. Uma das primeiras coisas que eu costumo explicar durante a consulta é que não existe uma fórmula única que sirva para todos os casais. Duas famílias podem chegar ao consultório com o mesmo desejo de ter filhos e receber planejamentos completamente diferentes. Isso acontece porque fatores como idade, fertilidade, histórico médico, expectativas em relação à gestação e a participação genética influenciam diretamente possibilidades que estarão disponíveis para cada situação. Por esse motivo, a consulta costuma ser muito mais uma conversa sobre o projeto familiar do que uma simples discussão sobre procedimentos. Antes de falar sobre a fertilização in vitro, inseminação ou qualquer outra técnica, é importante compreender como aquele casal imagina a chegada de um filho. Quais são os planos para os próximos anos? E quais as expectativas que existem em relação à construção da maternidade ou da paternidade. Quando nós falamos sobre casais femininos, existem diferentes caminhos possíveis dentro da reprodução assistida. A escolha depende de fatores médicos, como a idade das mulheres, por exemplo, do desejo das pacientes e das características específicas de cada caso. Em algumas situações, a inseminação intrauterina pode ser considerada uma alternativa utilizada quando as condições de fertilidade são favoráveis para isso e não existem fatores que dificultem a gestação. Mas em outros casos, a fertilização in vitro oferece mais possibilidades de planejamento e pode ser indicada quando existe necessidade de um acompanhamento mais amplo e mais especializado do processo reprodutivo. Outro tema que desperta interesse entre os casais femininos é o método ROPA. Essa técnica permite que duas mulheres participem diretamente da construção da gestação, porque os óvulos são obtidos de uma das parceiras e os embriões são formados no laboratório e posteriormente são transferidos para o útero da outra parceira, que será responsável pela gestação. Para muitas famílias, essa possibilidade possui um significado emocional muito especial, porque permite a participação compartilhada nas diferentes etapas do processo. Ambas participam. Como o método ROPA costuma gerar muitas dúvidas, eu gravei um vídeo dedicado exclusivamente a este assunto aqui no meu canal. Depois, vale a pena você assistir para entender com mais detalhes como funciona cada etapa desse tratamento, para quem pode ser indicado e quais os aspectos envolvidos nessa decisão. Congelamento de óvulos também pode fazer parte deste planejamento quando existe o desejo de preservar possibilidades para o futuro. Dependendo do momento de vida e dos planos da família, além das características da fertilidade, essa estratégia pode ser considerada dentro de uma visão mais ampla do planejamento reprodutivo. Já para os casais masculinos, o caminho costuma seguir uma estrutura diferente. Nesses casos, normalmente trabalhamos com a fertilização in vitro associada à doação de óvulos e a um útero de substituição, que será a pessoa que vai gestar para o casal. E de forma resumida, os óvulos são obtidos através de uma doadora desconhecida, fertilizados no laboratório com sêmen de um dos parceiros e os embriões formados são transferidos posteriormente para o útero da mulher que vai gestar. Embora essa seja uma explicação simplificada do processo, ela ajuda a compreender a lógica geral do tratamento. Uma das dúvidas mais frequentes nesses casais masculinos está relacionada ao útero de substituição. Muitas pessoas não sabem como esse processo funciona e quais são as regras aqui no Brasil. Essa prática ocorre dentro de critérios éticos e de regulamentações estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina, e cada situação precisa ser cuidadosamente analisada para garantir a segurança médica, jurídica e, além de tudo, ética durante todas essas etapas. Independentemente da configuração familiar, existe um aspecto que costuma ser comum para todos os casais que procuram essa ajuda especializada: a necessidade de transformar dúvidas num plano concreto.
Grande parte dessas pessoas chega na consulta carregando informações fragmentadas, relatos encontrados na internet, experiências de pessoas que conheceram. O papel da medicina reprodutiva é organizar essas informações, avaliar o contexto individual de cada família e identificar quais caminhos realmente fazem sentido para aquele casal. Em muitos casos, o casal chega imaginando que vai precisar seguir uma determinada estratégia e descobre que existem outras alternativas mais adequadas. Isso é muito comum. Em outros casos, a avaliação mostra que alguns exames precisam ser realizados antes de qualquer decisão. A gente sempre investiga o casal. Também investigamos a doadora e a pessoa que vai gestar. Em alguns casos, a principal função da consulta é oferecer uma previsibilidade e entender o que a família quer para fazer parte da jornada dos próximos meses. Se esse tema faz parte dos seus planos ou desperta curiosidade, venha acompanhar os outros conteúdos do canal. Aqui nós falamos sobre fertilidade, reprodução assistida, método ROPA, fertilização in vitro, preservação da fertilidade e outros assuntos relacionados à construção familiar. No Instagram, eu compartilho reflexões sobre situações que acompanho ao longo da minha prática na reprodução humana, bastidores do dia a dia da clínica, dúvidas frequentes de pacientes e temas que ajudam a compreender diferentes caminhos possíveis para a construção de uma família. A reprodução assistida aumentou possibilidades de maternidade e paternidade para muitas famílias. E conhecer essas possibilidades costuma ser o primeiro passo para transformar o seu desejo num projeto real, estruturado e alinhado à realidade de cada